Olá, outra semana, outra oportunidade que nós temos de aprendermos mais acerca das coisas do nosso Senhor. Eu te convido que você fique uns minutos mais comigo e nós possamos aprender mais acerca das coisas do nosso Senhor. Eu estou com um texto da palavra do nosso Deus que está no segundo livro de Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 23, e a palavra do nosso Senhor nos diz: o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Quantas vezes nosso coração é contaminado por Satanás? Muitas vezes através de um mau conselho. Outras vezes, quando nós cultivamos dentro do nosso coração esse veneno que Satanás nos oferece: o ódio, a mágoa, o rancor, a inveja, os ciúmes, o despeito. E aí chegamos num ponto em que, justamente por estarmos tão contaminados com tais coisas oferecidas por Satanás e aceitando de bom grado tais malefícios dados por Satanás, é que nós nos encontramos muitas vezes em uma situação como a de Absalão, no texto que eu li com você. A palavra nos diz que Absalão viveu em uma época em que o seu pai, Davi, era rei em Israel. Absalão recebeu um nome muito especial: Abba Shalom, pai da paz. É muito provável que Davi tinha muitas expectativas com respeito a esse filho aqui, quem sabe sendo ele no futuro o que fosse substituí-lo como rei em Israel. Todavia, a Bíblia nos conta que esse Absalão, ou Abashalom, pai da paz, foi o filho que se levantou contra ele, Davi. Se rebelou contra ele com a ideia de usurpar o trono, matando seu próprio pai e tomando o seu lugar. A Bíblia diz que Davi, para não lutar contra o próprio filho, fugiu de Jerusalém e não permaneceu ali. E Absalão, tomado por esses sentimentos nocivos, foi até Aitofel para receber um conselho. E Aitofel deu um péssimo conselho a Absalão. Ele poderia dar uma palavra boa, virtuosa, a dizer a Absalão: você pode se reconciliar com teu pai, pare de guerrear com ele, tenha paz no seu coração, que vocês possam ter uma pacificação, que vocês possam pacificar a relação, que vocês possam resolver este conflito. O conselho de Aitofel poderia ser um conselho de paz, com um pacificador. Todavia, a Bíblia nos diz que o conselho de Aitofel foi: você vai, busca todas as mulheres do palácio, coloca uma tenda ao ar livre e você e os teus homens vão violar essas mulheres todas, à luz do dia, à vista de todas as pessoas. E você sabe que a Bíblia diz que Absalão e as pessoas do lugar tomaram esse conselho absurdo de violar mulheres, de humilhar mulheres, como se fosse uma palavra de Deus. Para a vergonha daquelas mulheres que foram violadas, para a vergonha de Davi, o rei, que sofreu tamanha afronta, eles tomaram ainda aquele conselho de Aitofel, como se fosse um conselho, uma palavra de Deus. E por quê? Porque o coração de Absalão já estava envenenado. Ele já vinha de muitos anos cultivando mágoa, rancor, ódio, ressentimento no coração. O que você acha que vai surgir depois de tantos anos cultivando ódio, mágoa, rancor, ressentimento por alguém, ou por outras pessoas, ou por muitas pessoas, ou por alguma situação? O que você acha que vai surgir no teu coração depois disso? E quando nós cultivamos o despeito, a inveja, os ciúmes no nosso coração, o que você acha que vai surgir depois disso? O nosso coração ele vai ficando envenenado por Satanás, e nós permitimos. Quantas vezes nós permitimos o veneno de Satanás ao aceitar tais sentimentos nocivos dentro do nosso coração? Nessa hora, temos que aprender
aprender a receber das virtudes do Espírito, o fruto do Espírito, as virtudes de Deus em nosso coração. Ao invés de termos rancor, aprendermos sobre o perdão. Ao invés de termos mágoa, aprendermos sobre a longanimidade. Ao invés de termos ciúme, inveja ou despeito de alguém, aprendermos a louvar a Deus em toda e qualquer circunstância. Quantas vezes somos tomados, como foi Absalão, por maus conselhos, por uma má sensação no nosso coração, por péssimas práticas, justamente porque já de tempos estamos deixando Satanás envenenar nosso coração. Não permita. Se essa palavra é um alerta para você, se você tem sentido que está sendo enganado por Satanás e permitiu que ele envenenasse o seu coração com mágoa, com rancor, com ressentimento, ou com inveja, ou com ciúmes, ou outras fraquezas características do ser humano, não permita. Volte enquanto há tempo. Arranque todo esse mal do teu coração pela raiz. Nem permita a raiz de amargura, como diz a Bíblia. Que você arranque tudo isso do teu coração, de tal maneira que em tempos de mau conselho, você não os aceite como se fosse uma palavra de Deus. Em tempos de situações absurdas como essa aqui de Absalão, você não tome isso como se fosse uma coisa aceitável, normal e natural. Satanás se envenenou o coração de Absalão, que ele não envenene o nosso. Que assim seja essa semana, no nome de Jesus. Amém.